seja o nome de Jesus. Mais uma vez eu quero saudar a noiva do Cordeiro na gloriosa paz de Jesus, amém? E que essa paz venha reinar sempre dentro dos nossos corações. No dia de hoje só perde quem não vem. Quero saudar também aos nossos irmãos internautas que já se fazem presente. Tem uma palavra de Deus também para a sua vida. Quero agradecer a todos que têm nos acompanhado os nossos trabalhos. Ouça nessa noite que o Espírito traz à igreja. Abra sua Bíblia no livro mais difícil da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis. Alguém está procurando ainda? Já acharam, né? Gênesis capítulo 45. Vamos estar trazendo uma leitura em 2 capítulos para chegarmos à conclusão daquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Gênesis 45, amém? Toda a glória, toda a honra, todo o louvor, ele é dado ao Senhor nosso Deus. Gênesis capítulo 45. Se ele tem a sua Bíblia em casa, pegue também ela, abra ela em Gênesis 45. Vamos estar lendo, tomando uma leitura, irmão, para nós entender o que o texto quer falar conosco. Vamos pedir para que o Espírito Santo traga para a nossa mente uma exegese de interpretação, amém? Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram e a casa de Faraó também ouviu. E disse-lhe José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhes puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse-lhe José aos seus irmãos: peço-te vós, chegai-vos a mim. Chegaram-se, e então disseram-lhe: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, e nem vos pense aos vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conversão da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos que não haverá lavoura e nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conversar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, quem tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, como regente de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi ao meu pai, e dize-lhe: assim tenho dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não demores, e habitarás na terra de Gósen. Estará perto de mim tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e todos que têm. E ali sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que os vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala. E fazeis saber ao meu pai toda a minha glória do Egito, e tudo o que tens visto. Apressai-vos fazer descer meu pai para cá. Lançou-se ao pescoço José de seu irmão Benjamim, e chorou. E Benjamim também, seu irmão, chorou também no seu pescoço. Agora, suba para o capítulo 50. O capítulo 50, a partir do versículo 15. Capítulo 50, a partir do versículo 15, que diz assim, ó: Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura
nos aborrecerá José agora e nos pagará certamente todo o mal que fizemos a ele lá atrás. Portanto, enviaram José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, roga-te a transgressão dos seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoa as transgressões dos servos do Deus de teu pai. E José chorou grandemente e falaram. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos os teus servos. E José disse: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós me intentaste o mal contra mim, porém Deus o tomou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e os vossos meninos. Assim consolou e falou segundo o coração deles, José. Curva a sua cabeça, ora a Deus. Tenho algo da parte do Senhor. Pai, eu quero te apresentar, Senhor Deus, essa igreja nessa noite. Eu quero te apresentar, Senhor Deus, meu Pai, essas almas que estão aqui nesta noite. Eu quero te apresentar, Senhor Deus, meu Pai, essa pessoa que em algum lugar vai ouvir, Senhor Deus, meu Pai, a Tua palavra. Tua palavra diz que não volta vazia, Senhor. E eu creio, Senhor Deus, meu Pai, que mesmo ela ministrando aqui nessa noite, ela vai ter uma proporção grande. Leva, Espírito de Deus, essa palavra bem longe. Leva para corações que estão à distância, Senhor, para que haja, meu Deus, meu Pai, arrependimento, para que haja cura, salvação e libertação para a glória de Deus. Sente adorando o nome do Senhor. Se desliga de tudo, se conecta com a palavra de Deus. Queridos, lágrimas de um perdão. O Senhor falou ao meu coração por esses dias sobre o perdão. Um pouco antes de eu estar abrindo as portas da congregação, no altar aqui eu estava meditando nessa palavra que nós tomamos leitura. E eu confesso que os meus olhos se encheram de lágrimas. Eu quero trazer nessa noite uma palavra acerca do perdão. Vou usar o mesmo tema que eu usei nesta semana, referente a lágrimas de um perdão. Por que será que quando nós perdoamos de todo o coração, nós lagrimejamos, nós choramos? Eu quero logo explicar para você que perdoar não é fácil. Não é fácil perdoar, mas perdoar é necessário, porque perdoar é um ato inteligente. Uma pessoa inteligente, ela vai perdoar. Perdoar é algo que todos nós precisamos. O que significa a palavra perdoar? Perdoar é doar. Perdoar é se doar por inteiro. Você sabia que doar não é para todo mundo? Nem todo mundo gosta, irmãos, de doar. Porque quando você doa, você está perdendo algo ou alguma coisa que é sua. Por isso que poucas pessoas se doam. Essa palavra perdoar, a ideia que devemos ter dessa palavra na prática, viver essa palavra no sentido de doação. Se eu for viver só no sentido de perdoar, eu nunca vou doar. É necessário, irmão, que aquele que perdoa, que se doe também. Você ama por inteiro. Você perde alguma coisa porque você doa. Toda a elaboração de um perdão, todo o procedimento de perdoar
ele acontece em fases. Por exemplo, quando você se conscientiza que todo o seu sofrimento tem um propósito, você perdoa. Ninguém perdoa se não se conscientizar. Você pode ver que o perdão Cícero, ele vem através de um ato de se conscientizar. Porque se você não se conscientizar, o perdão pode até sair, mas ele não vem do coração. Eu nem vou dizer do tanto do coração, eu vou dizer da alma. Todo o seu sofrimento, ele tem um propósito. E quando você entende o propósito, você perdoa. Quando você entende que o seu sofrimento ele tem um propósito, você perdoa. Porque não perdoar é carregar um jugo opressor sobre a sua vida. Você sabia que a pessoa que não perdoa não prospera? Não prospera. Por que será que não prospera? Você sabia que uma pessoa que não tem hábito de perdoar, eu estou dizendo perdoar por inteiro, irmãos. Não estou dizendo superficial. Ou é ou não é. Ou você perdoa. E eu digo que o perdoar por inteiro é você se perdoar de corpo, alma e espírito, irmão. Uma pessoa que não tem esse hábito de perdoar, ela não prospera. E a palavra prosperar, a palavra prosperar não serve só. Nós não estamos falando no sentido literal do dinheiro. A sua casa não prospera, seu trabalho não prospera, seu casamento não prospera, relação com os filhos não prospera. Enfim, acaba desencadeando uma cadeia tão grande por causa do perdão não liberado. E eu tenho uma palavra nessa noite para a igreja do Senhor. Quem se conscientiza pelo sofrimento, perdoa. Porque entende que processo leva-nos a propósito. Propósito nos leva à promessa. Ninguém amadurece sorrindo. Eu estou devendo. A consciência de eu estar devendo me leva também a perdoar. Quem não tem consciência que está devendo? Eu devo. Também tu deves. O irmão deve. Nós devemos. Vós deveis. Todos nós devemos. E quando nós devemos, nós temos a consciência que está devendo. E se eu estou devendo, me leva-me a perdoar. A Bíblia cita sobre isso, sobre o servo, né, que perdoou o outro servo. E Jesus é um exemplo bíblico de perdão na Bíblia. Lembra daquela prostituta? A Bíblia diz que trazendo ela, ele olhou à distância, escreveu no chão e disse: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Mas a Bíblia também nos ensina que o pecado escondido não prospera. Mas quem confessa o pecado e abandona, alcança a misericórdia de Deus. Quem que o Senhor está falando através de Salomão? Aquele que encobre o conselho não prospera, mas quem confessa o pecado e abandona, alcança a misericórdia de Deus. Pior coisa que tem para perdoar é uma pessoa que se justifica muito. Pessoas que se justificam muito, isso é, que se alimentam tanto, que se acham tão exemplar, que se acham tão certinhas na vida, têm dificuldade para liberar o perdão. E Deus está falando. Porque, irmãos, o que está entendendo? Porque quem se acha muito certo, se acha o outro muito culpado.
A partir do momento que eu me vejo como certinho, eu estou vendo meu irmão como um grande culpado. E ele nunca tem culpa. Ela nunca tem culpa de nada. Por quê? Eu acho que os culpados são fulanos. E se você é desse tipo, que fica se vitimizando todo para perdoar alguém, não se vitimize não. Agora, se vitimize sim se você não perdoa. Eu não perdoo ela. Se você não for capaz de perdoar, tome muito cuidado. Até agora não. O que diz em Gênesis capítulo 37? Gênesis capítulo 37 em diante, mas é no capítulo 43 que você conhece a história de José. Quem não conhece a história de José? A Bíblia diz que José era novo, e Deus se revelou a ele que ele seria ser exaltado sobre a terra, sobre a sua família, seus irmãos. E a Bíblia diz que ao sonhar ele contou para seus irmãos. A Bíblia vai dizer que aqueles sonhos não fez bem ao coração dos irmãos. A Bíblia diz que tentaram com a morte de José. José passou pelo vale da morte. José passou pela cisterna. José foi levado e vendido ao Egito como escravo. José foi tentado pela mulher de Potifar. José foi parar 2 anos na prisão. E mesmo José passando pelo vale da morte, mesmo José passando pela cisterna, mesmo José sendo levado pela carruagem, sentido ao Egito, mesmo José sendo tentado, mesmo José passando 2 anos na prisão, nada disso impediu que a promessa de Deus se cumprisse na vida de José. E nós sabemos que José era um homem que tudo que ele colocava as mãos prosperava. O que será que levou José a ser tão próspero no Egito? Primeiramente, obediência a Deus. A Bíblia diz que a obediência é melhor do que se sacrificar. Segundo, o temor a Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria do homem. Terceiro, algo que José já tinha desde pequeno, que era o hábito de perdoar. A Bíblia diz que José juntou tanta comida no celeiro, esgrandeceu tanto a casa de Faraó, que Faraó observava José, que tudo que José fazia ia bem, tudo que José fazia prosperava, tudo que José tocava floria, tudo que José fazia tinha bom êxito. E Faraó observava José. A Bíblia diz que um período de fome vinha sobre a terra, e José, por ser uma pessoa próspera em tudo que fazia, conseguiu alimentar a casa de Faraó, conseguiu encher o celeiro. A Bíblia diz que José comprava cidade, alimentava o povo, trazia todo mundo para... José só não tirava das pessoas, mas como trazia as pessoas tudo para comer ao redor dele. Porque tem pessoas que só querem tirar, tem pessoas que só querem sugar, mas José era diferente. O relacionamento de José com Deus era diferenciado. José comprava tudo e trazia as pessoas. E a Bíblia vai dizer que quando acabou a comida na cidade onde estavam os irmãos de José, depois de muitos anos, José, para você ter ideia, José foi vendido, era criança. E quando José era governador, e quando os irmãos vieram, José já era homem. Eu estou me arrepiando. A Bíblia diz, e nós tomamos leitura, que quando os irmãos de José chegaram, José falava com eles e eles não tinham palavras para expressar a José, porque a Bíblia diz, e nós vimos, que o coração deles ainda guardava ainda sequela dos males que eles fizeram para José. Você ouviu aquele ditado de quem bate
Esquece. Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. José sabia dos males. José estava diante dos irmãos depois de muitos anos. Nós estamos falando de mais de décadas, mais de 10 décadas. José já era homem, porque pouco depois José também morre, logo depois da morte do seu pai Jacó. José já era velho, muito tempo, irmão. Muito tempo distante do passado opressor. Muito tempo distante das palavras malditas. Muito tempo distante de toda perseguição, de toda inveja, de todo passado macabro que José viveu. Mas estava aqui, ó. Tem uma diferença entre a vida de José e os irmãos de José. Porque na vida de José, a lembrança estava aqui, ó. E na vida dos irmãos de José, a lembrança estava aqui, ó. A Bíblia diz que José perdoa. José perdoou ali os seus irmãos, mas a Bíblia diz, irmãos, que José perdoa os irmãos e fala assim: olha, vocês vêm para cá, fiquem aqui, tragam as suas mulheres, também traz os seus filhos, vão buscar meu pai, eu quero todo mundo aqui, porque hoje o Senhor me exaltou, e vocês estão vendo. Porque quando José era criança, falou a eles falaram: não, você ser maior do que nós? Não. Você vai se exaltar e nós vamos ficar aqui. Não. Se cumpriu. Porque a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus, quando é liberada, se cumpre. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E a Bíblia diz que ao passar do tempo, Jacó morre. E Jacó morrendo, os irmãos de José começaram a pensar. Nós lemos: e agora? O que mantinha nós vivos ainda era nosso pai. O que mantinha nós livres ainda, no nosso direito de ir, de vir, era nosso pai que estava vivo. E agora? Nosso pai morreu. O que pode nos acontecer agora? Nosso irmão pode se vingar da gente. Na mente, no coração ali dos irmãos de José, eles acharam que o pai morreu. E morrendo o pai, o que segurava José para não matar eles era o pai vivo. E no fundo eu digo a você que no raso era eles que não tinham se perdoado ainda. Porque eles sabiam o que eles tinham feito a José. Você sabe o que você tem feito. Você sabe o que você tem falado, o que tem dito, o que você tem apontado. Nós sabemos o que nós temos feito. Os irmãos de José se enquadram no tipo de pessoas rancorosas. Eles julgaram José, irmãos. Pessoas rancorosas julgam as outras pessoas. O que eles falaram? A maior prova está na leitura que nós lemos. Nós estamos vivos ainda porque o nosso pai estava vivo. Meu Deus, hipocrisia. Pessoas rancorosas são pessoas hipócritas. Porque uma pessoa hipócrita, ela não vai reconhecer que Maria ali realmente perdoou Francisco. Não. Escute, eles acharam assim: o nosso pai morreu. E o que acontece com muitas pessoas, elas julgam por elas próprias. Assim eram os irmãos de José, estavam julgando José por eles mesmos. E é assim nos dias de hoje. Centenas de pessoas vivem esse dilema de tirar conclusões de pessoas, de julgar pessoas por si próprios. São juízes. Na verdade, não são juízes de ninguém. São réus das suas palavras, prisioneiros dos seus pensamentos e escravos dos vossos pecados. Elas dizem
se essa pessoa está fazendo isso, é porque quer fazer aquilo, está com a intenção daquilo, é ou não é? É assim, irmãos. José não estava pensando em fazer nada com seus irmãos, porque uma palavra de um homem dada lá atrás, ela se confirma para o resto da vida. José não estava pensando em fazer nada, escute nessa noite. Mas o rancor, às vezes, corrói até a alma. E a Bíblia diz, nós lemos, eles criaram um plano. Como é que pode, irmão? Criaram um plano, usando a mentira para ganhar o perdão. Meu Deus. Eles chegaram e disseram assim, ó. A Bíblia diz que eles procuraram uma pessoa. A Bíblia diz que eles procuraram uma pessoa. Calma. A Bíblia diz que eles procuraram uma pessoa e disseram assim, ó. Olha, fala lá para José que o nosso pai, antes de ter morrido, que ele falou assim, ó. Olha, perdoa os seus irmãos por tudo que ele fez. Isso não tinha acontecido, irmão. Mas eles tramaram um plano, ó, para ganhar o perdão usando a mentira. O que quer dizer com isso? É quando você perdoa e o seu coração está fechado. O que eles falaram? Arrumaram alguém para chegar para José. E quando essa pessoa chegou para José, essa pessoa falou assim, olha, seu pai Jacó, antes de morrer, ele disse umas palavras e mandou eu te dizer. Mentira. Se envolveu na mentira. Por isso que eu falo que a mentira é uma lama suja. Escute. Que quando ele morresse, você continuasse cuidando dos seus irmãos e perdoando ele por tudo que eles fizeram de mal contra você. A Bíblia diz que José chorou pela segunda vez. Está escrito. Aqui está um ensinamento tremendo para as nossas vidas. José chorou pela segunda vez. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que o perdão, aleluia, perdão não caduca, perdão não envelhece. O perdão é a asepsia da alma. Quem tem hábito de ir médico aqui, sabe o que eu estou dizendo que é asepsia? Qual a diferença? O perdão é a asepsia da alma. Você precisa de organismos vivos que combatem a doença que está no seu corpo físico. E você vai precisar fazer uma asepsia do seu corpo. Assim mesmo nós que estamos aqui fisicamente falando, mas espiritualmente demonstrando que a nossa alma ela está sofrendo, por os nossos corações estão cheios de doenças. A nossa alma está chorando, a nossa alma está sofrendo, porque o que vai conduzir a nossa alma amanhã é aquilo que nós fazemos hoje. E Deus me revelou há muitos anos atrás, em cima do monte, as 4 tábuas. Cada tábua tinha uma porcentagem, e de todas as porcentagens, 40% que estava numa eram as doenças do coração. Sabe o que Deus falou? Vai ficar os incrédulos, 40. Vai ficar os idólatras, 40. Vai ficar os coração cheio de ressentimento. Deus falou assim para mim: coração cheio de ressentimento. Aí eu perguntei: Deus, o que é esse tanto ressentimento? Deus falou: doença do coração, mágoa, ódio, rancor, falta de perdão. Deus falou uma lista gigante que foi a noite todinha. Aí eu entendi. Eu falei: Deus, sobrou 1%. E quando eu falei 1%, porque cada 40 é somando 40, 40, 10, 9 e 1%, que fechava no 100. Quando chegou no 1%, eu falei: Deus, sobrou 1%. E Deus pegou e falou assim para mim, assim, ó, em cima do monte, mais de 3 horas da manhã: 1% só são aqueles que vão subir. Então o perdão não é difícil. Tá difícil. Mas é necessário. Pra mim, tá difícil.
O perdão pode ser difícil para você, mas é necessário para a tua alma. Está difícil para mim. Mas é necessário para a tua alma. Estou super claro. Se essa palavra não está tocando o seu coração, limpa teu coração. Não, tá. Primeiro, perdão é a asepsia da alma. Segundo, perdão no grego significa aphasis. Aphasis significa soltar algo que está preso aqui dentro. O problema é que nós queremos guardar um leão dentro de nós. Não, o leão está lá embaixo. Agora, uma coisa importante: não adianta você soltar apenas geograficamente, fisicamente, e você tem que soltar as pessoas de dentro de você. Porque um perdão que você libera para Paulo, estou liberando agora o perdão para você, Paulo. Se esse perdão for geográfico, se esse perdão for físico, e não for soltar dentro de mim, se não for, presta atenção, ó, se não for eu abrir essa jaula que está aqui, ó, para que as pessoas saiam, para perdoar você tem que soltar. Para perdoar você tem que se doar. Ninguém perdoa se não doar. Ninguém perdoa se não soltar. Soltar alguém que está preso dentro de você. Alguém inutilmente vai perguntar: qual é o primeiro passo para eu perdoar? Perdoar é reconhecer? Não. Perdoar não é reconhecer. A maioria das pessoas acha: eu reconheço que estou errado, vou perdoar. Acabou, tá filé, tá beleza, tá regalais. Não é assim não. Perdoar não só é reconhecer. Se eu levar para reconhecer, eu estou se tornando uma pessoa nas qualificação dos irmãos de José. Porque é comum as pessoas dizer: perdoar é só reconhecer. Tá beleza, eu vou lá, abraço a minha esposa pela discussão, tá tudo bem. Eu olho para Marli: Marli, eu falei algo para você, vou abraçar, tá tudo bem. Não, para perdoar não é só reconhecer. O primeiro passo para perdoar é admitir que você está odiando alguém. Mas a palavra de Deus diz que, sobretudo, a palavra diz o quê? A Bíblia diz o quê? Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu. O salmista vai salmodiar dizendo o quê? Quem herdará, ou quem subirá ao trono sublime do Senhor, limpos de mão e puro de coração. Nessa área não sou. Ninguém perdoa se não admitir que está odiando. Ninguém quer, agora vem pra cá, ninguém quer admitir que está odiando. Isso é rancor. Mas eu admito. Eu não gosto dela. Triste esse nada. O rancor é um veneno que você toma querendo que o outro morra. Não desejo isso. O rancor é um veneno que você toma e toma um copo atrás do outro e está tomando agora, querendo que o outro morra. Perdoar é soltar e doar. Perdoar não é algo que você faz somente para o próximo, é algo que você faz para você mesmo. Você precisa ser sarado, você precisa ser curado, você precisa ser liberto para que você possa fluir, para que você possa ser próximo. Você precisa perdoar. Primeiro passo, perdoar. Segundo passo, posso dizer uma coisa? Libere o perdão para você mesmo. Mas não consegue perdoar a si mesmo. Não, eu não. Quem não perdoa a si mesmo. Sabe por que Jesus perguntou? Olha o que Jesus perguntou para o leproso. Está aqui, ó, fechar com chave de ouro. Jesus olhou para o leproso estava com o quê? Leproso vinha do quê? De lepra. A Bíblia diz que Jesus chegou para o leproso e falou assim: eu posso te perdoar os seus pecados ou eu posso te curar? O que você quer? Jesus está falando essa noite. Para mim perdoar aquela mulher, Nós continua estamos no no mesmo culto. jeito. Porque o perdão, ele vai além da alma. O perdão, ele vai além da alma. Culto racional é um culto com entendimento. Paulo está dizendo a Romanos, capítulo 12, versículo 2: prestai um culto com entendimento, com sabedoria, para que a nossa alma possa fluir.
Aleluia. Jesus chegou para o leproso. Jesus chegou para o leproso e disse assim, ó: eu te dou duas condições. É tremendo isso aqui, ó. Ele chegou para o leproso e disse: eu te dou duas condições. Você quer que eu perdoe os seus pecados? Ou você quer que eu te cure da lepra? Sabe o que ele está dizendo? Preste atenção. Que quando ele perdoa, quando há um sentimento de perdão na vida de alguém, aí vem cura da alma. Quando há um sentimento de perdão na vida de alguém, há uma transformação de espírito. Quando há, aleluia, quando há um sentimento de perdão na vida de alguém, tem consciência. Quando há, aleluia, quando há uma consciência de um perdão sincero, de um perdão de paz, de um perdão alegria, é você semear no coração de alguém, se auto-semear no seu, sabendo que você vai colher frutos daquilo que você está plantando. Só colhe fruto bom na vida quem planta o que é bom. E assim foi a história de José. Dois cenários diferentes. Primeiramente, José perdoa a primeira vez. Vocês estão perdoados, fica aqui com a família, com seus filhos. Se cumpriu aquilo que eu falei para vocês. Ele não foi assim, como eu posso dizer: está vendo eu hoje aqui? Hoje eu estou aqui nesse altar, estou pregando, e você está aí com seus pecados. Ele não foi assim. Senta para cá, tem comida, traz suas mulheres. Isso aqui é um ensinamento de perdão. Traz seus filhos. Ó, eu não gosto, eu não quero. Fala comigo aqui, ó. Eu não gosto de você e não quero me relacionar com você, mas hoje eu estou preparando um jantar para você vir almoçar na minha casa. Um veneno. Esse aqui é o perdão. Esse aqui é o perdão que você se doa, porque você está se entregando o seu corpo, a sua alma. Você está fazendo um bem, não só na Maria, mas José, que está entregando para Maria, está fazendo um bem. Sabe que é uma coisa que Deus está falando? Que quando você libera o perdão para aquela pessoa, o bem maior está fazendo em você. Em você. Aleluia. E José chegou e falou assim: eu perdoo vocês hoje. Eu perdoo vocês hoje. Eu perdoo vocês hoje. Aí depois, quando Jacó morreu, ele olhou para os irmãos assim e chorou de novo. O choro, aquele segundo choro de José, traz um ensinamento para nós tremendo para nossas vidas. Que o perdão que eu dou para a Aura aqui agora, te perdoo para algumas coisas, viu? Estarei sempre perdoando você. Não quer dizer que eu perdoo agora, vou deitar e vou dormir e amanhã esqueci do perdão. Não, eu vou lembrar dos atos que eu perdoei a Aura. Eu perdoei e a alegria vai surgir. E onde surge a alegria, se surge a harmonia. E onde surge a harmonia, surge prosperidade. E onde surge a harmonia, onde surge o perdão perdoado, que nem Jesus disse para o leproso, vai surgir cura também. Aleluia. E o que eu preciso nessa noite é que minha alma seja curada, Senhor. Glória a Deus, é verdade. Cura Jesus, cura nossas almas. Quantos podem dar amém? Quantos podem dar amém? Quantos podem dar glória a Deus? Amém, glória a Deus. Quantos podem dar aleluia? Aleluia. Unge a igreja do Senhor em nome de Jesus. Bota logo um balde. Aleluia, Jesus. Que nós possamos ser cheios da graça do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos, Seu Deus, meu Pai querido, Pai amado, Deus, entender que esta palavra, Seu Deus, é a palavra que reflete o nosso espelho. Deus, alcança, Seu Deus, os nossos corações. Seu Deus, meu Pai, que esta palavra, Seu Deus, meu Pai, nesta noite, possa alcançar, Seu Deus, meu Pai, os corações. Visita, meu Deus, meu Pai, esta pessoa, Seu Deus, meu Pai, agora, que não sei a hora nem o dia, ela vai receber essa palavra, mas a Tua palavra, meu Deus, ela não volta vazia. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te agradecemos.